Na aula de hoje você vai aprender como fazer este lindo porta-travessa. Então, enquanto a vinheta passa, amiga, clica aqui no like, compartilha esse vídeo e fica comigo até o final deste vídeo. Tudo bem com você? Eu sou a Gabi, a menina do pano, e na aula de hoje eu irei te ensinar, incluindo o molde, tá? Para você baixar aqui embaixo na descrição como fazer um porta-travessa. Antes de começar a nossa aula, amiga, se você está chegando aqui agora, o que você deve fazer? Se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba todas as notificações. E lembrando, amiga, que esta é uma aula exclusiva do curso Enxoval de Cozinha. Se você desejar, além dessa aula gratuita, aprender outras aulas e se tornar minha aluna, o link está aqui embaixo na descrição. Então, vamos à nossa aula. Então a gente vai precisar de tecido de tricoline 100% algodão, vamos precisar de madeira, vamos precisar de tecido para o forro também, vamos precisar de velcro e também, lindona, de manta R2. E para ficar ainda mais bonita, muito amor para fazer a nossa peça. Então, amiga, nós iremos fazer essa peça, precisaremos usar tricoline 100% algodão. Algumas amigas perguntaram se poderiam usar outro tipo de tecido e até deu um exemplo de Oxford. Amiga, a gente vai precisar usar manta nessa, tá? Geralmente essas peças a gente precisa passar o ferro. Então, tecidos de poliéster, eles não aguentam alta temperatura. Então, você corre um risco de estar fabricando sua peça e daí, lindona, quando você for passar um ferro, você estragar. Então, é necessário fazer o uso, tá? Principalmente porque também a gente vai levar a travessa, às vezes você pode levar um doce, mas você pode levar também um alimento quente, né? Então é necessário que você tenha aí um tecido de qualidade adequado. Vamos usar manta R2, vamos usar velcro e vamos usar também, amigas, algumas madeirinhas, né? Porque faremos a alça de madeira. Eu confesso pra você que é um pouco complicado de encontrar essas madeirinhas que são usadas geralmente em gaiola, tá? E daí você tem essa opção e tem também a opção de você usar, amiga, a colher de pau, tá? Eu não usaria, no caso eu não vou usar ela porque a madeirinha tá pequena, mas eu ia cortar essa parte daqui porque eu não acho que fica muito legal com a colher de pau inteira. Então, se você quiser, às vezes não encontra a madeirinha, você compra uma colher de pau que seja maior e você corta, você também tem essa opção. Amiga, para que facilite o nosso aprendizado, tá? A gente vai fazer essa parte interna por partes, inclusive pelo fato de que eu vou usar os tecidinhos aqui diferentes para que facilite ainda mais, tá bom? Então você vai precisar de 3 cortes como esse, na medida de 42 centímetros por 27. Então essa será a minha parte do fundo e agora eu vou fazer os lados, tá? Essa parte daqui, e deverá ser do mesmo tamanho que esse. Então vamos cortar. Então, amiga, funciona desta forma, tá? Topo, um aqui para o lado, ó, a outra do outro lado, e aí uma de um lado e a outra do outro lado, amiga. Está certo? Certinho. Então, o que que nós iremos fazer? Nós iremos prender agora, ó, todas uma na outra aqui no topo. Então, amiga, você entendeu aqui como funciona. Essa parte é aquela que vai fechar primeiro e na sequência essa. Então, nesta parte daqui, amiga, vai ser necessário que a gente deixe aquele espaço aqui, né, para poder colocar a madeirinha. Então, você vai reservar este lado
com este para que a gente faça esse corte já agora antes de aplicar. Então, lindona, você vai pegar aqui esta parte, vai dobrar, tá? Eu não vou te passar uma medida exata, eu vou te ensinar como você fazer, porque vai variar do tipo da madeirinha. A madeirinha que eu queria, amiga, era essa, porque ela é mais fininha, fica mais fácil, mas eu não encontrei, então eu vou ter que usar uma grande. Então, para fazer essa marcação, vai ser necessário que quando a gente corte, para que fique tudo certinho, você veja aqui qual a medida que você vai precisar. Então, supondo que seja numa madeirinha fininha quanto essa, você vai precisar da medida, né, com a margem de corte. Então, vai ser necessário que você marque aqui pra gente cortar, mas eu não tenho essa daqui. Então, eu vou usar a maior. Então, vai ser necessário que eu, ó, faça esse ajuste aqui. Fazendo esse ajuste, eu vou fazer as medidas, tá? A gente tem que deixar o espaço pra costura com folga. Então, eu vou dar uma marcadinha aqui, lindona, porque a gente vai ter que cortar isso dobrado até o meio, onde a gente vai precisar aqui, ó. Então, amiga, aqui, ó, tava a minha peça completa que eu gravei e não estava gravando, na verdade, e cortei. Tá bom? Você viu que aqui a gente fez aqui uma medida, né? E aqui eu preciso que essa parte esteja dobrada, para que quando a gente faça o corte, tenha aqui onde a gente fazer tudo bonitinho, certinho. Então, eu marquei aqui e cortei, lindona, separando, ó, essa parte daqui. Então, agora nós iremos abrir para ver como ficou, tá? E daí, em seguida, a gente repete o mesmo processo, né? Faz na primeira e depois vai lá e faz na segunda. Como eu falei, eu não vou passar uma medida exata. Por quê? Porque vai depender do tipo de material que você for usar, né? Se você fosse usar, por exemplo, esse mais fininho, é diferente, não precisa essa medida tão grande. Então, amiga, aberta a nossa peça, olha como ela está. Supondo que não tivesse essa parte, vou colocar um alfinete aqui para que você possa compreender, né? Supondo que não tem essa parte. Quando você for dobrar aqui, amiga, o que que ia acontecer? Ó, fica faltando aqui, ó. Você pode fazer assim, caso você queira, até porque também a gente vai usar aqui a margem de costura, precisaremos costurar, tá? É uma opção, mas eu tenho o dever de te mostrar. Quando a gente vira aqui, desse lado, então, ele acompanha, ó. Fica tudo certinho, ok? Então, você tem as duas opções aí. Então, agora, antes de finalizar, né, chegar à sua conclusão, você vai alfinetar aqui e vai ver se esse é o tamanho, né, da largurinha do espaço para você pegar, se tá do seu gosto, amiga. Eu vou alfinetar aqui pra gente visualizar como que vai ficar. E daí você vai chegar à conclusão se esse aqui é o tamanho que você precisa, ó, pra pegar na mão, ok? Eu vou fazer o seguinte, como eu sei que aqui eu ainda vou ter uma costurinha, eu vou dar uma quedinha mais ou menos de 1 centímetro aqui pra baixo, porque aí eu vou ficar com ela tranquila para o meu uso. Então, amiga, eu não vou nem precisar dobrar aqui, porque é só um pouquinho aqui mesmo, ó. Pronto. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar outra parte e vou repetir o mesmo processo. Como que eu vou fazer isso agora, Gabi? Você vai pegar um aqui, ó, mesmo processo, tá? Vamos encostar aqui. Aí nesse caso eu já posso até virar para facilitar aqui a gente visualizar. Daí, amiga, é importante que você alfinete para que fique tudo certinho. Tudo bem certo. Aí, se você quiser, você pode desenhar aqui. Pra gente alcançar aí uma perfeição, né? Amiga, vamos começar o processo de unir todas as peças, tá? Que é a parte interna da nossa manta. Então, amiga, você deve unir direito com direito, ok? Você vai unir o direito com o direito. Então, amiga, você deve unir direito com direito, ok? Você vai unir o direito com o direito. Essa parte interna do forro. Então, costure um pé de máquina direito com direito.
amiga, já temos pronta a nossa parte interna, olha, veja aqui como que vai ficar. Essa daqui, vem aqui e aqui logo na sequência, ok? Nós iremos agora estruturar com manta, tá, amiga? Vamos passar o ferro para abrir as costuras e vamos colocar a manta R2. Quando a gente prender essa parte na manta R2, a gente vem com a parte de fora da nossa peça, né, do nosso tecidinho. Eu vou escolher esse aqui estampadinho mesmo e aí a gente vai prender ele de uma vez só. Então, com a minha manta aqui, já... eu vou colocar aqui a nossa peça, o nosso tecido e vou passar o ferro para que ela faça a primeira aderência e vou costurar, amiga, dos lados, tá? A gente vai cortar, quando ela aderir, eu vou cortar aqui e a gente vai fazer uma costurinha todo em volta dessa peça. Importante também, amiga, que nessa etapa você posicione as costuras, tá? Para que elas fiquem... tombadas, deitadas para o lado certo. Eu virei todas para o lado mais escuro, né? O ideal é isso, que a gente vire para o lado mais escuro. Essa daqui eu acho que eu deixei para o lado de dentro. Mas todas as vezes que você estiver trabalhando com esses tipos de união de tecidos, é importante que você vire a costura para o lado mais escuro. Então, amiga, olha, já está todo passado ferro na manta, tá? Eu vou separar ela agora da manta, tirar essas partes aqui, ó, pra facilitar na hora de costurar, tá? Vou deixar um espacinho, tá? Não tire perto do pano não, rente ao pano não, tá? Ela já tá aderiu já, mas eu vou deixar um espacinho pra gente fazer a costura e depois sim eu tiro todo o excesso. Amiga, essa parte circular eu não vou costurar agora. Primeiro eu vou prender tudo, deixar tudo esticadinho, direitinho, pra depois fazer essa parte de dentro. Amiga, então a primeira parte já está pronta, tá? A gente vai cortar aqui também para tirar esse excesso. E agora nós iremos usar o tecido, tá? Direito com direito. E eu vou te aconselhar o seguinte, amiga, não corte o tecido. Costure essa parte, ó, que já está cortada aqui, em cima de um tecido de todo tamanho, tá? Porque aí você vai ter domínio na hora de fazer todas as costuras. Se você cortar do mesmo tamanho, amiga, conforme você for costurando, as peças vão saindo do lugar e poderá ser que ao final elas não se encontrem. Então, deixe um quadrado deste tamanho, tudo esticadinho direitinho e depois que a gente costurar, a gente tira todos os excessos. Então, amiga, já estendi aqui todo o meu pano, tá? A parte externa da nossa peça. É importante que você alfinete, nós iremos usar aqui direito com direito e na sequência nós iremos fazer a costura, né, em volta dela, e é importante que você escolha um lugar aqui que poderá ser, lindona, ou de um lado da parte interna ou do outro. O ideal é que você faça isso. A parte interna é essa daqui, ó, essa que vai fechar aqui, ok? Então, de um ladinho aqui você vai escolher deixar a medida aí de 10 centímetros para que a gente comece com retrocesso e termine para fazer essa puxar, né, desvirar. Essa parte de desvirar, amiga, é mais uma questão de jeito do que de força. Se você sentir que 10 centímetros é pouco para fazer isso, você pode deixar mais, pode deixar uns 15 centímetros, tá bom? Então vamos começar aí, tá? Alfinete, eu passei ferro em toda a costura. Eu passei ferro em todo o pano e daí você alfineta. Nós temos uma peça grande, se você tiver espaço para trabalhar
melhor ainda, né? De modo que quando você estiver costurando essa parte possa cair para trás da máquina, vai ser bom porque você vai ter certeza que estará tudo certinho. Então, lindona, nessa etapa em que você vai alfinetar, você vai perceber que eu coloquei alfinetes aqui no meio, tá? Você vai perceber que eu coloquei alfinetes aqui no meio e comecei alfinetando daqui, amiga, e puxando o tecido, né? Para que ele fique bem ajustadinho. Em seguida, agora nós iremos à máquina para aplicar essa peça agora unindo uma na outra. Importante, amiga, que nessa parte circular você faça piques, tá? Agora você tem que ter muito cuidado. O que são piques para quem é iniciante? São pequenos cortes que a gente vai fazer aqui, mas você tem que ter muito cuidado, amiga, para que esses cortes não invadam aqui o outro lado, no caso a costura, onde a gente costurou, tá? Então, olha como que fica. E por que isso? Porque quando a gente desvirar a nossa peça, então ela vai se ajustar essa parte circular, tá bom? Então você vai fazer isso em volta, com muito cuidado, tá? O ideal é que você faça com a pontinha da tesoura, se a sua tesoura tiver amolada. Amiga, nesses cantinhos aqui é necessário também que você faça um pique, tá? Porque quando a gente desvirar, as costurinhas, ó, irão se ajustar. Ó, um piquezinho assim, mas sempre tomando cuidado para não cortar a costura. Esta quina aqui, ó, também vai ser necessário que a gente faça o pique, amiga. Tá? Olha como fica, você vai chegar o máximo pertinho da costura, mas com todo cuidado. Deixa eu colocar aqui, olha aqui, coloquei um tecido para você visualizar melhor. Você vai fazer esse pique, amiga, agora com cuidado para não ultrapassar aqui a costura, ok? Tanto na parte circular da peça, quanto também nos cantinhos, olha, ó. Então agora, amiga, para desvirar, você deve, ó, vou colocar a mãozinha aqui e vou tentar pegar a ponta do outro lado oposto, porque aí facilita, né? Pra gente fazer essa... desvirar. É sempre um desafio, mas vá com calma, por isso que é importante que você faça o retrocesso, tá, amiga? E venha com muita paciência, com muita calma, desvirar toda a sua peça. Então, eu vou desligar aqui a câmera e daqui a pouco eu volto com a peça toda desvirada. Se você tiver um hashi, amiga, é importante, tá, que você coloque dentro da peça para que a gente possa aí abrir essas partes, ó, circular, costuras circulares, tudo, tá? Com muito cuidado, você pode fazer uso também do desmanchador, amiga, ó, para desvirar aqui as costuras. Só que tome cuidado porque ele é muito afiado, então ele pode danificar a sua peça. Mas eu gosto de fazer isso, ó, porque eu consigo puxar todos os cantinhos. E você lembra que eu pedi para você fazer o pique, ó? Quando a gente passar o ferro, olha, as costuras se ajustam. Se não tivesse o pique aqui, amiga, dificilmente ela ia se ajustar. Mas olha,
Como eu sempre falo, eu sou uma pessoa que gosto também quando eu erro, amiga. Por quê? Porque desta forma eu posso evitar que você cometa o mesmo erro que eu, tá? E eu não gosto de esconder que eu também erro, porque senão você fica com aquela ideia de que, nossa, tudo que eu faço é perfeito, que dá tudo certo, e na verdade não é, amiga. Às vezes dá errado, e eu danifiquei a peça aqui, uma parte que eu vou tentar recuperar, e com esse erro meu, certamente você não vai cometer o mesmo, tá bom? Eu já vou te dizer o que você vai ter que fazer. Olha, aqui ajustadinho. Vamos lá, então vou abrir todas as costuras. E qual foi o meu erro, lindona? O espaço, amiga. Deixa eu conferir aqui se eu deixei o espaço que eu falei pra deixar, porque eu tenho o costume de deixar menor, e eu deixei menor. Olha aqui o que aconteceu, eu deixei menos que 15, lembra que eu falei pra você deixar 15, amiga? Pra sua segurança, deixa 20, amiga, eu não obedeci nem os 15 que eu havia falado, e olha o que aconteceu, rasgou aqui minha peça. Você já imaginou você criando uma peça dessa pra sua cliente, e daí, lindona, na hora que você tá parcialmente assim, estamos um passo de terminar, acontece isso? Então não é legal, tá bom? Não cometa esse erro. Falei pra você deixar 15, eu não deixei os 15, tá? Mas pra sua segurança, deixa 20. Eu vou usar aqui ela, vou tentar recuperar. Eu não vou vender essa peça, tá? Vai ser pro meu uso mesmo, então vou deixar assim, mas não cometa esse erro, tá bom? Então depois que você abrir todas as costuras, então, amiga, depois que você abrir tudo, o que você vai fazer? Você vai passar o ferro nela todinha, tá? Pra que tudo se ajuste. Se você quiser, você pode fazer uma costurinha de pesponto aqui ao lado, tá? Eu vou avaliar se eu vou fazer ainda, pra que a gente aplique aqui o nosso... para que a gente aplique o velcro, onde vai fechar aqui, e também façamos a aplicação da nossa madeirinha aqui, que serão as alças. Agora nós temos que fechar aqui essa parte, tá? Tentei dar um jeitinho aqui na parte que eu estraguei. A gente vai precisar fechar. E geralmente você pode ou aproveitar o pesponto pra fazer isso, tá? Se você desejar fazer, eu provavelmente não irei fazer. Ou fazer uma costurinha invisível. Pra costura invisível, amiga, eu vou deixar um vídeo, tá? Onde eu já ensino como fazer essa costura. Mas você tem que posicionar aqui, tá? Se você quiser fazer o uso da cola, você também pode. Eu gosto de, às vezes, usar a cola aqui para posicionar. Daí você vai ajustar direitinho. Com o tempo, lindona, você pode deixar aqui, né, na posição e colocar um alfinete, porque como está trabalhando com a manta, quando você vai colocar aqui de imediato, ela não se ajusta de imediato. Então, a gente vai colocando, arrumando até ela ir se ajustando. Então, gradativamente, ó. Vou arrumando um pedacinho aqui para posicionar, tá? E em seguida você ajusta o restante. Com paciência, porque essa partezinha, ela tem um pouco de desafio. Ó, mas aí você vai ajustando pouco a pouco. Se você deixar ela assim, amigo, por alguns minutos, já no posicionamento, ela já vai se ajustando. Aí você pode aproveitar aqui o ferro elétrico também, né? Pra ajustar ela melhor. Olha, aqui foi aquela parte que eu rasguei pelo fato de ter deixado o espaço menor do que eu falei com vocês. Então, amiga, a parte interna, tá? Que será a parte das nossas alças. Agora nós iremos fazer a aplicação do velcro, tá? Importante aqui, ó, de um lado e do outro, amiga. Então, você vai prender uma parte aqui, ó, e a outra, tá bom? Então, vamos prender a primeira, tá? Pra na sequência a gente posicionar, porque é importante que os dois fiquem certinhos.
Então, amiga, vamos marcar aqui, tá? Eu vou colocar ela aqui, ela encaixada. E daí, lindona, eu vou colocar aqui uns pontinhos de cola. Porque quando eu encostar aqui no posicionamento, aí eu vou saber aonde é que vai começar. Ok, lindona? Fiz aqui, ó, umas linhazinhas de cola, porque eu sei que é o meu posicionamento. Vou deixar só colada, Gabi? Não, é só pra gente marcar mesmo. Olha, ela vai manchar aqui, por isso que é importante acertar. Amigas, se tiverem uma outra forma de marcar, tá? Fiquem à vontade também. Então, olha aqui, amiga. Fiz as manchinhas de cola lá. Deste modo, eu sei que agora eu vou fazer um encaixe aqui, ó. Fica mais tranquilo, né? Então, a parte já tá presa. Então, deixa eu virar aqui. Olha, na manchinha da cola. Ó. A gente faz o encaixe. E aí vai ficar perfeitinho lá. Outro detalhe, amiga, que nós teremos que seguir aqui, tá? É fazer uma costurinha, já que eu não vou pespontar ela toda. É fazer uma costurinha aqui, ó, nesse meio, tá? Eu vou abrir a costura e vou costurar todos os lados, tá bom? Porque aí as divisões vão ficar todas separadinhas, né? E não vai ficar soltando essa parte aqui. Importante, tá, amiga, que você faça essa costurinha, porque aí você vai criar a divisão. Quando você for dobrar, fazer o uso dela, vai estar ajustadinha, né? Você vê que até ponto número 2, né, como a gente tá usando manta, ela dá um relevozinho. Você lembra que a gente fez essa costura, né, esse corte dobrado, amiga? Digamos que se eu não tivesse cortado dobrado e tivesse feito essa dobra assim, o que que ia acontecer? Quando eu fosse virar aqui pra fazer a costura, ia faltar aqui, é porque o tecido é do mesmo, mas se eu fosse fazer essa costurinha, ó, ia faltar um dedo. Se você corta desta forma e faz aqui dessa forma, quando a gente colocar, amiga, madeira, ela não vai ter sustentação. E também uma forma da gente medir, você viu que ficou no formato de meia lua, né? Eu pedi pra você posicionar e fazer o corte depois, porque aí você sabe que nessa dobra, a medida é essa daqui, amiga. Olha, onde ela completa aqui a curva, onde tem todo o tecidinho. Supor que eu bote mais pra baixo? Bom, já sei que não é aqui, porque olha o quanto que sobra. Tá bom? Então é importante. Mesmo assim, o ideal é que você posicione a madeirinha aqui, faça o encaixe, tá? Da peça. Ficou mais ou menos com 4 centímetros aqui na hora de encaixar. Em seguida, amiga, você vai posicionar, contando, né, esses 4 centímetros, foi o que eu identifiquei, tá? 4 centímetros na dobra, mas lembre-se, eu pedi pra você medir baseado na madeira que você vai ter aí, que tem umas que são mais fininhas, ok? Por isso eu te ensinei. Amiga, já aplicamos tudo, já costuramos aqui as nossas alças. O que que eu vou fazer agora, amiga? Eu vou criar uma divisória para que quando a gente fechar aqui, geralmente a altura aí da travessa. Então eu vou marcar 5 centímetros para cada lado, amiga. Vou fazer o uso da canetinha mágica, tá? E o ideal aqui, amiga, que você use, ó, porque como eu já tenho aqui a medida de 5 centímetros, então eu já venho aqui, ó. Essa canetinha, pra quem não conhece, eu vou riscar ela e quando eu passar o ferro, amiga, a costurinha vai sumir, tá bom? Vai ser um pouco desafiador por conta do tecido ser um tecido
com bastante estampa, né? Mas aqui eu posso visualizar, vou reforçar. E vou fazer isso desse lado, amiga, ó, lado do velcro e do outro lado também, tá? Na parte que tem as alças não será necessário fazer isso. Então, amiga, olha, já costuramos, fiz aqui a divisória, tá? Apliquei também o velcro dos dois lados, apliquei as alças e agora nós iremos ver como se comporta aí a nossa peça. Então, amiga, o que você achou desta aula? Eu espero sinceramente que você tenha gostado, tá? E para eu saber, você deve comentar aqui embaixo ainda se você tiver alguma dúvida também. Então, continue coladinha comigo, amiga, porque outras aulas como essas terão. Então, eu sou a Gabi, a menina do pano, e nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!